One, two, three. Bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E hoje eu tenho a honra de falar com meu amigo, o Felipe Romano, diretamente da Dinamarca. E a gente vai saber tudo sobre essa gastronomia, sobre as bebidas típicas, sobre os costumes. Tudo bem, Felipe? Ô, Gabriel, tudo bem? Muito prazer, viu, estar aqui no seu podcast, no Paladar Distinto, e eu que sou um fã ouvinte de carteirinha aí do seu programa. Me sinto honrado de estar aqui num lugar onde muita gente boa já passou por aqui, viu? Eu que sou apenas um palpiteiro, não sou nenhum profissional da área. Que legal. Felipe tem um podcast também, tem um podcast que é o Barman das Horas Vagas, né? Então, tudo sobre coquetelaria, drinks, as suas histórias. Então, eu já faço até um convite para todos também seguirem e acompanharem aí o podcast do Felipe. E o Felipe está na Dinamarca, né? Conta pra gente, Felipe, há quanto tempo você está na Dinamarca? Então, eu moro aqui já há mais de 10 anos, né? Logo vai cumprir 11 anos que eu moro aqui e estou bem adaptado. A gente mora aqui com a minha esposa, nossos filhos. Moro aqui no norte da Dinamarca, né? Numa região talvez não tão turística quanto Copenhague, que é onde as pessoas que já passaram pela Dinamarca normalmente conhecem. Então, eu estou bem no norte, numa cidade chamada Aalborg, que é a cidade do aquavit mais conhecido da Dinamarca, né? A coisa mais conhecida da cidade aqui é o aquavit, que a gente vai falar sobre ele, né, ao longo do programa. Com certeza, a aquavit é uma bebida aí muito, muito típica, né? Vai ser muito legal. Mas, Felipe, conta um pouquinho aí sobre a gastronomia, um pouco sobre os hábitos, né, dos dinamarqueses. Sei que, assim, café da manhã, conta um pouco, assim, é um pouco mais leve, é um pouco mais forte. No almoço também uma comida mais leve, e o que dá muito peso, assim, seria a janta. Isso está muito ligado à rotina de trabalho, né? A dinâmica do dia das pessoas aqui. A gente tem uma jornada de trabalho de 37 horas semanais. Então a gente vai embora para casa um pouquinho mais cedo do que a gente costuma aí no Brasil, né? Combinando que a gente quase não pega trânsito, só as pessoas que moram ali mesmo, bem no centro, nos centros urbanos, né? Então a gente faz aqui um café da manhã, mais ou menos como aí no Brasil, né? O dinamarquês adora tomar café, eles tomam muito café aqui. Café com um pão com manteiga, ou uma coisa doce também. Come muito ovo, né? Aqui também. Ultimamente tem se comido muito ovo no café da manhã aqui. Que eles chamam bolo de ovo, né? Que em dinamarquês é eggekage. O bolo de ovo que seria um ovo... Omelete? Não, não é um omelete, porque ele não é feito na frigideira, ele é feito no forno. Então é o ovo mesmo que está ali, feito no forno. Normalmente eles fazem, né? Colocam ali, pode colocar um presunto, um queijo junto ali. Isso tudo, bastante gente come. E aí o almoço, né? Isso é uma coisa bem típica daqui, né? Que o almoço, por exemplo, eu lá na fábrica onde eu trabalho, nós temos só apenas 15 minutos para almoçar, porque é um almoço muito leve e muito rápido. A gente acaba comendo um lanche frio e depois, quando a gente chega em casa, as pessoas normalmente jantam a comida quente daí. Uma janta muito mais cedo do que a gente costuma aí no Brasil, né, a fazer. Então, 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, normalmente se janta aqui. E uma coisa que é legal, que é bem típica daqui, é os hábitos de compra. As pessoas vão, praticamente todos os dias as pessoas vão no supermercado aqui. Então, eles saem do trabalho e eles passam no supermercado para comprar aquilo que eles vão preparar para a janta. Então, assim, ninguém faz despesa de mês, né? Que a gente faz aí no Brasil, né? De sair com aquele carrinho cheio, lotado. Não, as pessoas vão normalmente ao supermercado como rota, né? Da volta para casa. E assim, os hábitos são esses, né? Essa a dinâmica das refeições. Mas aí as pessoas têm outras coisas também, né? Que eles têm muito foco aqui da origem do que está sendo vendido, né? Produtores, né? De que país que Que veio. país, mais do que produtores também, né? Tem, como aqui não se produz tudo, né? Muita coisa que chega aqui chega importada, principalmente dos países da Europa, né? Aqui em volta, né? Itália, Polônia, Espanha, Grécia. O pessoal sempre meio que tem sempre a escolha, né? Para você comprar o produto do país de origem ali
que você prefere e tal. Então sempre tem marcado, é bem curioso isso nos supermercados. Então tem a gôndola dos pepinos dinamarqueses, a gôndola dos pepinos estrangeiros. Então tem as frutas italianas, as frutas gregas. Então sempre tem essa. Sei lá, essa maçã aqui eu prefiro de tal lugar, ou de tal vegetal, né? Que às vezes não é plantado aí, é de tal país, né? Então, às vezes tem essas escolhas, né, essas opções, né? Tem uma outra coisa que também faz bem parte dos hábitos alimentares aqui, é que eles têm pratos, assim, a cozinha aqui é muito rígida, no sentido que ela não tem muito espaço para variações. Então, assim, tem os pratos das festas, tal, Páscoa, Ano Novo, essas celebrações, assim, essas comemorações que todo mundo participa, né? Já tem um menu pronto, cara. Não importa na casa de quem você vai passar o Natal, você vai comer a mesma coisa. Não é? Né? Não tem aí que nem no Brasil, de repente, né? Que você vai querer trazer para o Natal? Eu faço um peru. E sempre tem alguém que traz alguma coisa nova, né? Alguma coisa que aprendeu a fazer, ou então uma especialidade daquela pessoa que só naquela casa, né? Aquela família tem o costume de fazer. Aqui não. Aqui É padrão. todas as é padronizado. Então, já certinho, né? Não tem muito espaço para variar, né? O que você falou, né? E tem, Felipe, tem no almoço também, eu vi assim, né? Até a gente estava falando um pouquinho antes, que é como se fosse uma brusqueta, vai assim, traduzindo um pouco aqui para o Brasil, mas é como se fosse um pão, né? Geralmente é integral, dão uma untada assim com manteiga, né? Então, e por cima é como se fosse um peixe, né? Defumado, às vezes é salmão, às vezes é arenque, né? Depois também vai picles, também, lógico, acho que pode mudar um pouquinho essa parte do recheio aí em cima, né? É bem típico, né? E isso é aquilo que, digamos, caracteriza assim a comida dinamarquesa da hora do almoço, são esses sanduíches abertos, né, que a gente traduz assim para o português, né, sanduíche aberto. O nome dele original aqui é o smørrebrød, que significa isso, é manteiga no pão. Então, o smørrebrød, você tem um leque ali, né, de opções daquilo que você pode comer em cima desse pão integral, que pode ser desde o peixe até a carne de porco, e vai também, às vezes, ovo. E isso é bem típico, assim. Então, se alguém quer provar um almoço dinamarquês, deve, passando por aqui, experimentar esses pãezinhos aí, esses sanduíches abertos. Ele tem também que é uma coisa bem típica daqui também, que é um patê de fígado de porco. E normalmente as pessoas que me visitam, eu não falo que é um patê de fígado de porco, porque o pessoal já não gosta quando você fala o que é. Eles, sem ter experimentado, já não gostam. Né? Normalmente eu ofereço, a pessoa come, a pessoa adora, e fala, sabe o que você está comendo? Fígado de porco, patê de fígado de porco. Eu vi também essa parte de carne de porco, né? Também tem muito essa parte assim também de empanadas, né? O carne de porco, ela tá assim no top 1, né, da carne que é consumida aqui na Dinamarca, é a carne de porco, também por influência, né, regional ali, talvez pela cozinha até alemã, né? A gente tem na Dinamarca, hoje em dia, 13 milhões de porcos criados, né, para o abate, né, para o consumo da carne. E se for pensar que a Dinamarca tem praticamente ali 5 milhões de habitantes, né? Então, é quase 3 vezes o número de porcos, né, que tem no país inteiro. Então, assim, também, né, a gente está falando de pratos típicos aqui, né? Um almoço característico aqui seria, então, comer aquele sanduíche aberto, né, o smørrebrød. Mas um jantar, digamos, a comida quente, o que se faz aqui muito, muito, é um assado de porco. Então, muitas vezes é o lombo, né, muitas vezes é a barriga, que ela vem uma carne, um corte assim muito típico daqui também, que eles deixam a gordura, e essa gordura que está em cima, no forno, ela dá aquela pururucada, sabe? Então você tem, né, por exemplo, o lombo ali, com a capa de gordura em cima, já com a sua pururuca ali, de cada fatia, né? E isso aí também é comida para todo ano, né? E você come isso em qualquer época do ano, em qualquer festa, também é servida essa carne de porco. E almôndega, eu vi também que tem umas almôndegas também que são recheadas, pode ser também de porco ou de peixe também, acho que é um prato típico também. Também. Isso aí é comida que a gente come em casa, né? Acho até legal, assim,
Você tem até um episódio com a Denise Gershman aí no seu podcast, né? Que ela apresentou o restaurante dela lá, tem a experiência profissional, né? Ela tá falando de cozinha escandinava nos restaurantes, né? E ela, aqui eu tô falando da cozinha da vida como ela é, né? Na nossa casa. Então, ela até serve. Ela tem aquele menu que ela faz, né, que é como se fosse uma viagem, né, pelos países da Escandinávia. Parte da Dinamarca, ela serve essa almôndega, né, vamos dizer assim, que os dinamarqueses não me ouçam, né? Mas é a fricadela. A fricadela é essa bola de carne, né, que ela pode ser também de peixe, uma massa, né? Uma massa que você faz até leva farinha, inclusive. Você prepara a de carne, que é a mais típica. Então, é uma mescla de carne de vitelo com que é carne de boi, né? Com carne de porco. Então, você mistura ali meio a meio de carne moída dessas dois tipos de carne, leva um pouco de farinha, inclusive, ovo, e você faz uma massa com essa carne. E você modela isso na colher, fazendo uma bolinha e você frita isso, né, numa frigideira com manteiga. Isso é muito típico e é uma coisa que a gente faz muito, assim, né? Essa é uma comida, assim, do dia a dia aqui. Vi também que tem muitos queijos também, nessa parte dos queijos dinamarqueses também, bem famoso. E uma coisa assim, de turista, né? Também é lógico, acho que dos locais que gostam também, mas é o famoso cachorro-quente, né? Opa, tem. O cachorro-quente aqui, ele tem uma coisa peculiar aqui, que ele leva pepino. Sim, tipo um picles, né? É tipo um pepino em conserva, né? Que eles chamam de salada de pepino. E eles têm muita essa coisa da conserva, né? Porque aqui é uma região onde tem muito frio, né? O clima é totalmente desfavorável para você ter uma produção de alimentos o ano todo. Então, assim, a história, né? A história fez com que as pessoas daqui desenvolvessem essa ferramenta, né, de você conservar os alimentos. Então, você conservar os vegetais em conserva, tal, é uma coisa muito tradicional. Inclusive com essa frigadela que eu acabei de falar, né, essa bola de carne que a gente come, a gente sempre acompanha com uma conserva de repolho roxo, que é como se fosse um chucrute, né, mas com repolho roxo. E é muito legal aquilo que eu falei, assim, que as comidas, elas têm, não tem muito espaço, né, para variar, né? As comidas aqui, ela é o que é o que é. Mas o que eles fazem? Eles incrementam esses mesmos pratos, né, para dar essa festividade, por exemplo. No Natal, você come o mesmo repolho roxo lá em conserva, só que com um pouquinho de geleia. Então ele fica um pouco mais adocicado. É uma geleia de groselha que eles fazem aqui. Então tem sempre essa coisa, assim, a comida do dia a dia e a comida da festa é a mesma coisa, só que com um toquezinho a mais, né, ou de doce, ou de uma caramelizada, por exemplo, as batatas, né? Aqui come muita batata. Então você acompanha lá. Um prato muito típico aqui seria frigadela, esse rødkål, que é esse repolho roxo em conserva, batata e um molho. Então essa batata no Natal, ela é caramelizada, né? Ela é como se a comida vestisse uma roupa de festa, sabe? Mas ela é a mesma, ela é a mesma. Ela também, a comida do dia a dia também é convidada para o Natal. Que barato, cara, que legal. E você até falou aí falando aí dos queijos, né? Você pensar que a Dinamarca, ela tem uma tradição muito forte em produtos lácteos. Você vai num supermercado aqui, você tem leite, você tem os leites, eles são divididos, né, pelo percentual de gordura deles, né, aquilo que é o integral, semidesnatado, desnatado. Então sempre está marcado lá, sempre quanto de gordura tem o leite. E aí você tem iogurte e você tem outros produtos que não tem nem tradução o nome. Assim, tem mais 8, 10 variedades de produtos que eles ficam ali entre um iogurte e um leite, mas são produtos próprios, assim, com processos, né, diferentes, assim, de fermentação e tal, de pasteurização. Tanto é assim que a Dinamarca ela tem um curso de engenharia que não é o engenharia de alimentos, mas um curso de engenharia lácteo. Que interessante. Você quer trabalhar com alimentos, você vai lá fazer a engenharia de alimentos normal e você pode escolher a linha um curso inteiro de engenharia láctea. Tamanha é a variedade, né, de produtos lácteos. E a ciência por trás disso.
Legal. E falando em sobremesas, Felipe, tem alguma aí que são bem típica aí? As sobremesas aqui são, inclusive, talvez a mais famosa, né, a mais conhecida, aquilo que no mundo afora se chama de Danish pastry, que seria uma torta, né, de massa folhada, né, um pão massa folhada, alguma coisa assim. Fica aí entre uma torta e um pão, né, de massa folhada recheado, com creme e tudo. E aqui, é engraçado que no mundo afora seria, né, a confeitaria dinamarquesa, né? Aqui a gente chama de Wienerbrot, que seria o pão da Suíça, de Viena. Mas é a mesma coisa, né? O mesmo produto. Eles têm muita coisa de massa com massa folhada, que trabalha bastante essa herança aí francesa, né? Tem também uma coisa muito típica daqui também, é um doce que seria o nosso... Toda a cultura, eu acho, né? Tem um arroz doce, né? Tem uma forma de arroz doce. E aqui a gente tem um arroz doce que é chamado de risengrol, que eles comem na tigelinha ali, e você coloca um bloco de manteiga por cima, o arroz doce ainda quente, essa manteiga ela vai, né, derreter, e um pouquinho de canela por cima. Essa é a maneira, lembra que eu falei da mesma comida nas festas? Então, essa maneira como eu falei aqui com a manteiga e a canela é a maneira do dia a dia. Se esse arroz sobra, no dia seguinte, eles fazem uma espécie de uma panqueca com esse arroz. Para as festas, né, para o Natal, as pessoas aqui, não importa onde você vai comer. A mesma coisa, só que em vez de colocar a canela e a manteiga, eles colocam uma calda de cereja por cima e com amêndoas picadas, misturadas junto com esse arroz. Então, o risengrol, ele se torna o ris à la manne, que seria o arroz com amêndoas, né? Então aí mas é a mesma comida, só que com uma outra cara. Isso é muito, muito, muito típico daqui. É quase que um patrimônio nacional esse risengrol. O Felipe, e agora indo para as bebidas, né? Fala um pouquinho aí sobre as bebidas típicas. A cerveja, né? Cerveja, a Dinamarca tem país que produz muita cerveja boa. Tem aí até desde as marcas mais comerciais, né, de todas, aí como a Tuborg, a Carlsberg, né, até as micro cervejarias, né, que tem em cada região aqui tem a sua cervejaria e é muito popular essa coisa da cerveja. Tem o hidromel, né, que o pessoal, olha, no Brasil eles falam, nossa, é a bebida dos vikings, tal. Tem mais propaganda de hidromel e produtor de hidromel, acho que no Brasil, do que aqui, viu? Isso é uma coisa meio que, né, ficou perdida ali na história, mas é uma coisa, digamos, que tem origem, né, aqui, né, ao acaso, que era uma bebida que remete aí, né, reporta aí aos tempos vikings aqui nessa região. E tem aquilo que é a bandeira nacional aqui da Dinamarca, que eu comecei falando disso né, na primeira parte do programa, na apresentação, que é o aquavit, que traduzindo, né, vem do latim, né, água da vida. O aquavit, ele é aquilo que é a cachaça para o brasileiro, aquilo que é a tequila para o mexicano, o aquavit é para não só o dinamarquês, né, mas para todos os países da Escandinávia, ali, principalmente Noruega, Suécia e, obviamente, né, a Dinamarca. Eu moro aqui nessa cidade, em Aalborg, é onde começou a produção do aquavit mais conhecido aqui, né? Hoje em dia a fábrica ela foi comprada por um grupo, né? Primeiro a Pernod comprou essa produção, mas eles mantiveram a produção na cidade. Hoje em dia foi um outro grupo norueguês que comprou da Pernod essa marca e levou daí toda a produção daqui. Então a cidade ficou meio triste, assim, sabe? Faz uns acho que nem 5 anos ainda, que a fábrica foi desativada. Mas ela continua levando, né, o nome da cidade e tudo mais. Posso contar as origens da... Claro, claro. Então, se a gente for... Isso aí, né? Água da vida, tem outras coisas que levam esse mesmo nome. Digamos, a primeira etapa do conhaque, né? O conhaque é um destilado que vem do vinho, né? Primeiro você faz o vinho, né? Tem a fermentação lá e tal. Você destila o vinho, você não obtém o conhaque né? Logo depois da destilagem. Você obtém o eau de vie. E esse eau de vie, que é a mesma coisa, só que em francês, né? Água da vida. O eau de vie, ele é envelhecido e aí, então, ele vira conhaque. E tem também a origem da palavra whisky, né? A palavra whisky, ela é whisky beata, que significa também água da vida, né? Acho que em celta, se não me engano.
Então, todas essas bebidas, elas remetem à mesma origem, né? Eles estão lá no século XV, cunhagem desse termo água da vida, se não me engano, é de 1405. E a gente tem lá no século XV, então, os mosteiros que estavam aqui na Dinamarca começaram a trazer do Mediterrâneo as ervas de anis, endro, funcho, e começaram a cultivar no mosteiro. E aí a gente tem a primeira carta que é escrita em 1506, que é um bispo que, estando aqui na Dinamarca, escreveu para o seu mosteiro ou para a sua diocese lá, base, né, acho que, se não me engano, na Alemanha, escrevendo, mandando uma garrafinha desse álcool destilado, infusionado com essas ervas, anis, endro e funcho, escrevendo que isso era um aquavit, que era uma água da vida, que na carta ele escreve que era um remédio para todas as doenças, das interiores e das exteriores. Olha só que barato. Então, aí a gente tem, historicamente, quando que essa palavra aquavit entrou no contexto dinamarquês. Então, ela vem de muito tempo atrás. Se a gente for pensar que todas as casas aqui da Dinamarca, a gente tem um pedaço da casa que aí no Brasil a gente chama de lavanderia, né? Que seria a área de serviço. Aqui na Dinamarca, essa parte da casa se chama bogas. Bogas vem de uma cervejaria aqui em dinamarquês, se chama bryggeri, que é o lugar que você faz o álcool, né? Que você fermenta. Todas as casas aqui têm um lugar que originalmente, né? Isso aí remete lá a 1700, né? Todo mundo em casa fazia seu próprio álcool. Tinha até um lugar próprio para isso, né? Dentro da casa. Então, para você ver como o álcool ele está incorporado na cultura dinamarquesa, né? Você tem um pedaço da sua casa, né? Leva o nome de um lugar próprio para você fazer álcool, né? Não, qual que é o problema? O problema é que se você, né, as pessoas fazendo álcool em casa, tal, esse álcool ele nem sempre ele é o de melhor qualidade. E aí ele vem em 1800. Estou fazendo aqui uma linha do tempo. Em 1800, a gente tem a primeira escola de destilaria de Copenhague. Então, com essa escola, veio toda a regulamentação, as leis sanitárias para você produzir álcool, veio um peso muito forte nessa exigência da pureza. E é dessa época mesmo que nasce aquela vodka Absolut, que não é dinamarquesa, né? Mas aqui é sueca, mas ela é desse mesmo período, né? E é uma curiosidade aqui, Absolut, ela é uma parte do nome original dessa vodka. A vodka chamava Absolut, agora eu não vou saber falar em sueco, mas também tanto faz, né? Acho que não são tantos os suecos assim que nos ouvem, mas ela é Absolut de absoluto mesmo. Esse era o nome da vodka. Destilado absolutamente puro. É para você marcar essa coisa, né, da pureza. E aí, com o tempo, né, foram cortando e virou só Absolut. E aí a gente tem o Aquavit, né, que começou daí a ser produzido dessa cultura de fazer álcool em casa, tá? Ela já não podia mais ser feita nessas condições, porque criou-se então daí a proibição, né, de você pode fazer cerveja em casa, você pode fermentar em casa, você não pode destilar mais, não era mais possível fazer destilagem. E tem os tipos, né, Felipe? As diferenças, né, entre o aquavit, por exemplo, da Suécia, da Noruega, também tem esses. Qual a diferença, assim? Então, aquavit, né, de uma maneira geral, ele é esse destilado que ele originalmente era feito de batata. Hoje em dia a maioria deles é feito de grãos, né, de trigo, de grãos, né, qualquer que seja o grão. E ele tem, na Dinamarca e na Noruega, ele tem mais um aspecto de inverno, né? As pessoas consomem, ela está mais ligada ao inverno, né? Aqui as festas de final de ano, Natal, Réveillon, então tudo isso acontece no inverno aqui. Em compensação, na Suécia, a mesma bebida ela é ligada ao verão. Então o pessoal lá eles têm essa ligação mais afetiva, digamos assim, né? De tomar uma aquavit nas férias de verão deles, lá no meio do ano. E tem, assim, pelas leis, né, tem uma legislação que rege aqui o que você pode chamar de aquavit, né, na Europa. Então, ele tem que ter o mínimo de porcentagem alcoólica 37,5, ele tem que ser
obrigatoriamente feito de álcool agricultural, né? Não pode ser álcool sintético. E para ser aquavit, ele tem que ser infusionado ou destilado, ou fazer uma destilagem composta, né? Com cominho ou endro. Então tem essa exigência, né? Tem que ter esses traços de cominho e endro no sabor do aquavit. Ele não deve... é engraçado, né? Que normalmente as leis elas falam o que ela tem que ser, né, para atingir, né, o status. É que tem uma exigência negativa, né? Ele não pode ser predominantemente amargo, né? Então ele não pode ser predominantemente amargo. Na Noruega, como ela está fora, né, da União Europeia, ela tem as regras próprias, né? Então lá na Noruega eles exigem que o aquavit norueguês deve ser de 95% de batatas norueguesas e ele deve, se ele for envelhecido em barril, então aí depende, né? Se o barril tem mais de 1.000 litros, ele tem que ficar 12 meses. Se o barril for de menor de que 1.000 litros, aí 6 meses. Então tem aí umas diferenças, digamos, na produção. E tem um tipo chamado, acho que é Line, né? Line Aquavit. Isso, a Line Aquavit, que é uma aquavit norueguesa, né? Ela tem essa coisa do, como eu falei, né? Do envelhecimento. Então você vai olhar as garrafas, né? Normalmente as suecas e as dinamarquesas, elas têm a cor um pouco mais clara, tal. Pela característica de não envelhecê-las, né? O aquavit norueguês, ele tem, inclusive, essa linha aí, talvez a aquavit mais conhecida do mundo, né? Por essa peculiaridade. Linha quer dizer linha. E ela chama assim porque eles colocam todo esse aquavit dentro dos barris onde vão ser envelhecidos, dentro de um barco, e eles navegam pelo mundo. Eles cruzam a linha do Equador, né, 2 vezes. Então ele sai da Noruega, vai navegando pela costa dos Estados Unidos, desce pelo Brasil, passa por baixo da África, passa pela Austrália, chega na China e aí dá meia volta e volta, faz todo o caminho e volta para a Noruega. E nesse trajeto eles dizem, né, que beneficia toda a criação de sabores que vão ser agregados nessa aquavit pelo balanço do barco e pela essas mudanças de temperatura, de clima, né? Que você experimenta o clima do mundo inteiro nessa viagem aí, de ir e de volta. E é uma das que eu mais gosto, viu? Se eu for falar aqui do que eu aprecio de aquavit, essa linha é uma aquavit muito boa. Muito... E também, às vezes, a pessoa vai perguntar, né? O que é schnapps, né? Essa palavra, ela vem aí ela é uma herança, né, da origem alemã, que significa trago, né? Dar um golinho, tomar um trago, né? O schnapps, ele é produto geral, digamos assim, uma generalização de um destilado que é saborizado. Então, se a gente for pensar, a aquavit, o que ela é? Ela é um destilado que é saborizado com cominho ou endro, beleza? Beleza. Pode ir outras coisas além disso, mas a predominância tem que ser. Mas se eu faço digamos, uma aquavit, entre aspas, né? Pego um destilado e faço uma infusão de outras coisas além do cominho e o endro, tirou a predominância do cominho, então eu já não posso mais chamar isso de aquavit. Ela é um schnapps. Então o schnapps é assim, toda aquavit ela é um schnapps, mas nem todo schnapps é uma aquavit. Então o schnapps é a expressão, digamos, a expressão cultural do amor do dinamarquês pelo álcool, ela está expressa ali no schnapps, porque aí você pode pirar, né? Você pode fazer de tudo, né? Você pode pegar e saborizar esse álcool que vem sem sabor, né? Digamos, um álcool puro ali, destilado, você saboriza com o que você quiser. Então, isso você pode fazer aí no Brasil, por exemplo. Tem algumas linhas assim, né, que de bebidas, por exemplo, você saborizar uma vodka, isso às vezes ela não é bem vista. Às vezes tem até uma coisa depreciativa dentro desse processo, né? O schnapps não tem isso, é totalmente o contrário, né? Ela vai mais na linha do gin, né? O gin, ele é basicamente o mesmo processo, só que você saboriza, ele tem que ter a predominância do zimbro. Aqui no schnapps, tem gente que faz schnapps o ano inteiro. Você tem ali, como aqui a natureza ela tem essas estações do ano muito marcadas, né? A gente tem essa dinâmica, né, de passar do inverno para o verão, para a primavera, outono, tal, tem tudo bem marcado. E os frutos, as coisas que aparecem ao longo do ano, uma forma que as pessoas têm de eternizar essa passagem do ano é fazer schnapps com os produtos ali, né, daquela temporada.
Isso é muito popular aqui, muito popular. E tem algumas curiosidades, Felipe? Tem alguma aí que você acha interessante? Falando daquelas, né? Tô bem natalino aqui, hein, hoje, né, nesse episódio. Nem tinha, não tinha nem me tocado nisso. Mas, ó, então uma coisa que eu acho muito curioso aqui, daquilo que se come no Natal, normalmente o prato principal é um pato. E aí eu fui querer saber por que, né? Qual é o motivo das pessoas comerem um pato? Lembra que eu falei, o final do ano aqui é inverno. Então, o que as pessoas faziam? Eles tiravam as penas dos gansos para fazer cobertores. Nessa época, era a época de fazer isso, que você depenava os gansos para fazer cobertor e você aproveitava, né, o ganso ali e fazia ele, esperava, né, colocava a época de comer ganso é no inverno, por causa disso. E então no Natal se comia ganso. Só que o que aconteceu, né, com a evolução, né, das cozinhas, os fornos das pessoas foram ficando cada vez menores. Então não cabia mais um ganso dentro do fogão, do forno que eu tenho aqui em casa, né? Não cabe. Então a versão menor, né, do ganso seria então o pato. Então eu acho isso é muito curioso porque ele diz muito sobre até a forma que o dinamarquês tem de se relacionar com a comida, né? Que é tudo algo tem tipo um propósito ligado àquilo, né? Aquela escolha. Aquela escolha ela está determinada normalmente pelas passagens do ano, né? Pelo clima. Muito sazonal, né? Até pelas comidas também. Acho que até os vegetais também, muito sazonalidade, né? Daquilo que você tem de oferta, né? Aqui não pode ter tudo sempre. Estava falando dos pratos e tal. Agora, recentemente, né? Em primeiro lugar, lá no 50 Best, saiu o restaurante aí da Dinamarca, né? O Noma, né? O Noma já foi, já voltou, ele fechou, abriu e sempre está lá entre, né, os top 3 ali, né? Inclusive o segundo também é. O segundo Verdade. também é daqui, né? O Gerânio. Esses restaurantes, né? Ele tem até o chefe lá do Noma, ele é um dos caras que virou um embaixador, né? Daquilo que a filosofia da ideia da nova cozinha dinamarquesa. Ele vai ali nas raízes geográficas da Dinamarca e ver o que a Dinamarca consegue produzir. Então, o que a gente consegue produzir aqui? Por essa coisa do frio, a gente consegue produzir muitas raízes. Aqui, tudo que se desenvolve embaixo da terra, que fica protegida ali do frio, vai muito bem aqui, né? Então, beterraba, cenoura, tem outros tipos de cenoura, né, que a gente não tem aí no Brasil. Então, todas essas coisas das raízes, até tem a sazonalidade, aquela coisa do outono ser muito úmido aqui, então você tem a coisa dos cogumelos, né, dos fungos comestíveis. Então ele foi ali naquela coisa de resgatar a história, ligando a Dinamarca, né, uma identidade bem geográfica que a gente tem aqui, também a coisa dos mares, né, a Dinamarca está rodeada de mar, né, por todos os lados, então trazer os frutos dos mares, tal, que isso é até uma coisa engraçada, porque eu, antes de mudar aqui, eu achei, nossa, quando eu for para Dinamarca, eu vou comer peixe adoidado, né? E nem como tanto assim. O peixe aqui, ele tem essa cultura de ser pescado e exportado. Se for ver pelo tanto de oferta de peixe que a gente tem aqui, a gente come muito pouco peixe. Deveria comer mais. Tanto é assim que os nossos vizinhos, Noruega e Suécia, eles comem, assim, muito mais peixe, né? O que o porco é para nós aqui, o peixe é para eles lá, né? Mas é isso, assim, a ideia, né, que vem cativando, assim, o destaque dessas, fora, né, todo o primor em apresentação e tudo mais, mas essa coisa de tem uma ideia ligada ali, um propósito ligado no fazer a comida, que não é só uma coisa técnica, mas é uma coisa muito conceitual. Ô, Felipe, e tem muita influência, assim, de outras gastronomias, assim, de outros países? Então, aqui, assim, dessa cozinha que eu apresentei, que é a cozinha do dia a dia, aqui a gente está muito baixa a influência da cozinha francesa, né? Que é essa cozinha um pouco mais tradicional, muita manteiga, usa muita manteiga, né? Na cozinha aqui, deliciosa, deliciosa. Hoje em dia a gente tem influência de outras cozinhas que vão mais na vertente do fast food. A cozinha árabe que a gente conhece aqui é um pouco diferente da cozinha árabe que a gente conhece no Brasil, que é um pouco mais libanesa, né? Aqui né? Então, o fast food ele também não está só na parte de hambúrguer, está mais também naquilo de você consumir um prato pronto que você compra no supermercado e tal. Então, tem uma pesquisa que saiu faz 2 anos, mais ou menos, que eu achei assustadora, Gabriel.
A pergunta era assim: quanto tempo você usa para preparar o seu jantar? Lembrando que o jantar é a refeição principal, né? Daqui, a refeição quente. 25% dos dinamarqueses preparam o seu jantar em menos de 15 minutos. Ou seja, eles não preparam a comida, eles abrem um pacote. Isso aí eu acho que é algo que deve ser uma atenção maior para isso, né? Se você leva uma vida onde você prepara o seu jantar em menos de 15 minutos, alguma coisa está muito errada com você. Exatamente. E tem um filme, né, Felipe, que você queria contar, e um filme bem interessante, né? Então, para quem eu queria, assim, ó, pensando no Barman das Horas Vagas, né, que lá no podcast a gente sempre faz uma indicação cultural. Então a gente está falando aqui, falou bastante de álcool. Tem um filme que foi premiado com o Oscar esse ano. Eles nem tem tradução essa palavra, né, que seria mais ou menos aquilo que seria bebedeira em português, né? Em dinamarquês chama Druk, é a próxima rodada, eu acho que chama. E ele é com aquele ator bem conhecido, né? O Mads Mikkelsen, ator principal da Dinamarca, um ator muito bom. Ele é muito bom. E eles fazem esse filme, experimentam uma suposta teoria de que o ser humano nasceu com um déficit de álcool que é de 0,05% de álcool no seu organismo. Que se todo mundo tivesse essa porcentagem de álcool, ela estaria mais desenvolto socialmente, mais alegre e tudo mais, né? Já estaria nesse estado, né, contínuo de repor esse álcool que a gente tem, esse déficit, né, nessa teoria. E aí são 4 amigos que experimentam essa teoria. E o que é legal desse filme? É legal que ele mostra, sem julgamento, né? Ele não tem uma moral da história no final, mas assista e você vai conhecer como o álcool é tratado na cultura dinamarquesa. Queria te agradecer, viu, aí, muito bacana aí nosso papo, e já queria que, de antemão, né, recomendar aí mais uma vez o podcast aí, Barman das Horas Vagas, aí para os nossos ouvintes também. Obrigado, Gabriel. Obrigado por me convidar aqui, por me fazer, né, partícipe aí desse podcast muito legal de gastronomia, e me dá também essa oportunidade aí, né, de cativar aí os seus ouvintes, né, para trazê-los aqui para ouvir o podcast do Barman das Horas Vagas, né? Barman das Horas Vagas é um podcast de coquetelaria e cultura, sobretudo cultura, né? A gente mostra tudo aquilo que está em torno do coquetel, torno onde ele foi criado, local, obras de arte, cinema, música, literatura, e eu faço esse programa não sozinho, né? Eu tenho 2 companheiros de programa que apresentam comigo, o Gustavo Zaparoli e o Aleandro Stagetti, e a gente traz ali cada um de nós com o seu ponto de vista, né, a sua bagagem também de vida, a gente faz um programa ali bem gostoso de ouvir, né? É 1 hora, mais ou menos, que passa rapidinho ali. Então, convido todo mundo lá nas plataformas. Onde você está ouvindo esse podcast, é só procurar lá, Barman das Horas Vagas, ou acessar o nosso site diretamente lá, barmendashorasvagas.com. Que legal. Obrigado, viu, Felipe? Eu que agradeço, Gabriel. Foi um prazer. Grande abraço. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.